Outra Autoboy, outra Canon japonesa, aqui com os dizeres no databack dela, todo em japonês. É uma Autoboy, então ela era uma câmera para o mercado japonês, tá? Sem dúvida nenhuma. E é uma daquelas câmeras chatas da porra que você tem que desparafusar uns parafusos para colocar a bateria. Não consigo imaginar como é que a Canon achou que isso ia dar bom, tá? Olha isso, que coisa linda. Olha o filtro. Soft filter. Enfim, essa era uma câmera, até isso é curioso. Bom, deixa eu pegar a chave aqui para poder abrir esse troço, para poder botar a pilha nela. Essa é uma câmera que eu já tinha visto elas, enfim, não tinha me chamado a atenção nunca a respeito dessa câmera. O fato desse modelo ser relativamente comum e não me chama a atenção. Enfim, não acho bonito o design dela. Essa não é uma câmera que me ganhe no olho, tá? É uma câmera que sempre eu olhei, nunca desenvolvi maiores interesses nela. Deixa eu botar a pilha aqui. Yes, baby. Essa tá com cara. Não, eu não vou fechar porque uma chatice fechar esse troço aqui. E depois ter que abrir de novo. Enfim, não é uma câmera que me chamou atenção. Não acho o design dela o melhor do design do mundo. Apesar de ser uma câmera que tem um grip que é legal de segurar. Mas enfim, deixei passar essa câmera durante muito tempo. Nunca me preocupei em ir atrás. Até que eu vi um cara, um gringo, fazendo um review dessa câmera e mostrando o resultado que essa lente produz. E aí bate o desespero, porque você já deixou passar um monte de câmeras dessa. E aí você não consegue achar mais. Eu achei uma que não estava funcionando, o sistema de lente delas não estava funcionando e acabei não utilizando a câmera. Aí depois eu acabei achando essa daqui que tá ok. É aquele maldito sistema de dual lens, tá? Telezoom, que eles chamavam. Deixa eu ver como é que ela chama aqui. Não, aqui não chama de porra nenhuma. Mas é aquela coisa do aconchambramento. Vamos ver se ela funciona. De repente ela mostra aqui. Ó, bom, primeiro, é o teleconverter na bunda da outra lente, tá? Aqui você liga ela, põe no alto. Vai funcionar, baby. Precisa funcionar aqui. Tem que abrir a lente. Ó. É barulhenta. Mas enfim. Tá com automático? Tá. Aqui na frente. Ela tem múltipla exposição. Isso aqui é interessante. Ela fica esperando, ela não avançou o filme ainda. Múltipla exposição, se você tira o dedo, aí ela avança o filme, tá? É o potencial criativo? Mas eu acho que essa é a única Canon que tem esse potencial criativo. Eu nunca vi múltipla exposição em nenhuma outra câmera da Canon, tá? Aqui você tem backlight. Você não dispara o flash. Essa lente realmente tem a curiosidade de ter, né, a tampa da lente aqui. Aí você, no primeiro estágio, você abre a lente. Aí se você continuar abaixando e você, no caso, tem que segurar, ele tem um soft filter, tá? Um filtro soft aqui, que é um filtrozinho embaçado, literalmente embaçado, que vai fazer com que você tenha um tipo de como é que chamava aquele filtro? Filtro soft, ProMist. É o poder criativo, sim. Tiramos o chapéu para isso. É uma Canon que tem o poder criativo de ter múltipla exposição e de repente um filtro soft. Mas é só. De fato ela não faz mais nada não. Ela tem um timer. Que se você apertar aqui ela vai começar a piscar ali a luzinha. Timer aqui em cima. Vai bater uma foto provavelmente. Tá? E tem o famigerado tele. Olha o barulho que isso faz. Lembra que eu falei que com o tempo você vai começando a escutar como que a câmera funciona? Isso não me sugere um negócio de precisão, tá? Por isso que eu falo que eu não gosto do fato. No caso de precisão aqui, eu estou me referindo ao bendito lado do teleconverter que vai aparecer lá na frente. Finalmente vamos vê-lo em ação. Tá vendo? Ele lá na frente, uma luzinha lá, uma lente, saiu da frente. Quando a lente está em posição, aliás, ela tem, eu não falei, mas ela tem uma lente de 40mm e 70mm, 2.8 e 4.9 ou 4.8, 4.9, whatever. Assim ela é 40mm, ou seja, já não é mais uma lente grande angular, é uma lente quase normal. E quando você põe o teleconverter, entra lá aquela aberração na frente,
Você tem uma lente de 70mm, perde 2 stops, porque isso está praticamente duplicando a distância focal da lente. Enfim, eu não considero que essa câmera seja, que isso que você está vendo seja uma opção. Ela no máximo é ela aqui. E aqui ela é uma 40mm 2.8, tá? É uma lente da Canon 2.8, é uma Prime, ok? Se a gente tirar esse botão daqui, aquele troço nunca vai subir na frente, então você vai ter uma lente Prime aqui, tá? Então isso é inegável, e por ser uma Prime da Canon, é uma lente que você pode esperar bastante dela. E aí quando eu vi esse cara fazendo um review da câmera, as fotos que saíram daqui em uma 42.8 é nível da 35 da ml, da Canon 35mm, ou que seja da L35F da Nikon. Enfim, essa é uma câmera de, eu não vou saber precisar exatamente qual é a época que ela saiu, mas ela é a evolução das câmeras Prime antes de você ter zoom. Esse é o elo perdido entre, literalmente perdido, é o elo perdido entre uma câmera de lente fixa e uma câmera que ainda, uma época que ainda não existia zoom. Tá? Essa é a evolução do troço. Começaram com isso para depois terminarem no zoom, tá? Mas, enfim, não desmereçam a câmera por ela ter uma... Como eu já cansei de falar em outras apresentações de outras câmeras, é o que o fabricante podia fazer para resolver o problema de que, enfim, ele precisava de uma opção além da lente Prime que ele oferecia. E você você pode não ter dúvidas de que, eu não sei quem implementou isso, não sei quem teve a ideia genial de associar um teleconverter numa lente dessa, mas vamos supor que tenha sido outro fabricante. Aí eu entendo que a Canon foi obrigada, entre aspas, a responder. E aí você tem isso. Olha o barulho disso. Parece um Jeep. Mas enfim, é uma câmera parruda, tá? Eu não tô falando mal dessa câmera não, hein? Muito pelo contrário. Essa aqui foi uma das que eu fui convencido a ir atrás, em função do resultado que eu vi da lente 40mm dela. É simples assim, tá? Não é uma câmera que tivesse atrativo, principalmente por ter esse sistema que eu não acho legal. É uma câmera que eu não achava que fosse ter uma lente Prime na época que eu via isso, que eu passava por cima dessa câmera sem me preocupar em olhar mais a fundo. Mas enfim, é uma câmera que me ganhou pelo resultado, pela performance de lente. Então assim, qual que é o destaque dessa câmera? Lente. Aqui essa câmera está na minha coleção por causa da lente Prime dela, a 40-2.8. Tá? É simples assim, não teria por que esse troço estar aqui, né, fazendo esse barulho todo, por outro motivo. Tá? Então assim, usa essa pilha chata, usa pilha chata. É um porre você ter que abrir isso aqui com uma chave de Phillips para poder trocar a bateria. É um porre de fazer isso aqui, sim, tudo isso, mas nada disso, nada dessas coisas. O fato dela ser barulhenta, o fato para mim ela não ser bonita, o fato de ter essa porra desse parafuso que tem que colocar e apertar, e vai perder um parafuso desse para você ver o tamanho da confusão. Todas essas coisas negativas não reduz para mim em momento nenhum o fato dela ter, né, o mérito dela de ter uma lente Prime absolutamente nítida, fantasticamente nítida, né? Soft filter provavelmente não usaria, nem de brincadeira. É gastar filme com isso para depois você perceber que você podia fazer isso no Photoshop. Enfim, né? Discutível. Ele tem um backlight e ele tem a múltipla exposição. Tá aqui a câmera da Canon salvando, pelo menos no modelo, salvando o poder criativo da câmera. Você tem múltipla exposição nessa câmera. Você não tem isso em Nikon nenhuma, pelo menos nenhuma das Nikon que eu tenho. Eu ainda não vi isso aqui. Tá? Múltipla exposição, né? Mas é tudo muito básico. Tá? Múltipla exposição já é alguma coisa, mas eu trocaria múltipla exposição pelo bulb, por exemplo. Tá? Pela capacidade de fazer longa exposição. Mas isso sou eu, né? Aliás, eu preferia ter as duas coisas na câmera do jeito que é na qualquer Pentax. Até na Pentax mais bunda, você tem a opção de ter múltipla exposição e bulb. Enfim, é de se reclamar não. Mas não estou reclamando, tá? Câmera top, fabricante top, construção robusta. É uma câmera que deve ter chamado a atenção na época, imagino eu, até pela construção da câmera, pelo design, enfim. Mas o que faz esse troço brilhar é a lente 40mm. Esquece a 70, não vai nem
ligar esse botão. Se você achar essa câmera aqui que estiver funcionando, mas não estiver funcionando esse troço para poder funcionar a segunda lente, dê graças a Deus, pague barato, vá para casa e use essa câmera em 40mm como se ela fosse uma Prime, como de fato ela é. Mas desconsidere a necessidade disso aqui estar funcionando para você ter uma câmera, uma puta câmera, tá? De novo, nível Supreme, Canon Supreme, mesmo nível disso aqui e mesmo nível da 35mm da Canon. Tá? Pode pegar de olho fechado. Só que essa daqui, como eu já disse, como já foi minha experiência, peguei uma que não estava funcionando, ela não disparava, enfim, funcionava, fazia barulhada toda. Tá? Quem deve ter avaliado a câmera para vender, eu viu de fato que a câmera fazia barulho, ia e voltava, mas ela não disparava, ela não abria o obturador, então esse é provavelmente erro eletrônico. Não é o tipo de câmera que compensa você mandar arrumar, é mais fácil achar de fato uma outra, tá? Essa tem databack, tá em japonês, não tem muito o que eu fazer em relação a isso, porque eu não entendo nada, mas é uma Canon de Japão, tá? Prime 40mm 2.8, se esbarrar, se estiver pagando um preço que vale a pena, se a câmera estiver funcionando, levando em consideração que ela tem essa bateria chata, valeria a pena. É uma câmera que se destaca pela lente Prime que ela tem.